Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer mais um vídeo tirando dúvidas que vocês trouxeram aqui no canal. Só antes de começar a elaborar aqui as questões, queria lembrar vocês que para quem quer fazer o processo na Itália, até o final desse mês de novembro, os meus produtos digitais estão com promoção da Black Friday, tá legal? Então confira aqui nos links abaixo e veja qual que é o de interesse para você melhorar aí o seu estudo no processo da cidadania italiana para quem vai reconhecer na Itália. Então vamos lá. Primeira pergunta é sobre o ESTA. Para quem não sabe, o ESTA é a autorização de viagem que o cidadão europeu precisa emitir para poder viajar para os Estados Unidos. Então, para quem já é reconhecido cidadão italiano, já tem o passaporte, quer ir para os Estados Unidos, precisa fazer essa pré-autorização de viagem. Ela é feita online. Você paga uma taxa, se não me engano, $21 atualmente. Tem um vídeo aqui no canal explicando, vou deixar o card, explicando como que faz esse procedimento. Então a dúvida da Tatiane é a seguinte: estou terminando a minha cidadania italiana. Depois de quanto tempo já posso tentar o ESTA? E no caso, meu marido irá pegar o permesso por ser casado comigo. O dele pode ser recusado por ter o permesso? Então a questão é a seguinte: você terminou o seu processo de cidadania, já teve tudo transcrito, fez o passaporte, a partir do momento que você está com o passaporte emitido em mãos, você já pode solicitar o ESTA, não precisa esperar nenhum dia. O seu marido não consegue solicitar o ESTA com o permesso, ele só consegue solicitar o ESTA se ele tiver um passaporte italiano, tá legal? Então ele teria que se submeter ao processo de naturalização por casamento. Então vou deixar também um vídeo aqui explicando como funciona o processo de naturalização por casamento. Próxima pergunta, do Renato. Olá, Alfredo. Tive a minha cidadania reconhecida via judicial na Itália. Minha dúvida é que eu era solteiro. Atualmente sou casado no Brasil e tenho uma filha. Para fazer a inscrição no AIRE, não menciono meu status atual ou já posso falar que sou casado? E qual momento envio os documentos traduzidos e apostilados? Obrigado e parabéns pelo canal. Então é o seguinte, Renato. Para você fazer a tua inscrição no AIRE, você faz como foi feito o processo na Itália. Então, se no teu processo na Itália você teve as suas certidões transcritas, no caso só o nascimento, você não teve casamento na época do seu processo, você vai solicitar o AIRE como solteiro. Depois que for concluído o processo do AIRE, aí sim você vai estar inscrito em um consulado. E daí você vai encaminhar as certidões traduzidas e apostiladas, atualizando o seu estado civil para casado e o nascimento do seu filho para esse consulado em questão. Então primeiro você faz o AIRE com os dados que você tem na Itália e depois atualiza o seu estado civil e nascimento de filhos. Próxima pergunta do Laurindo. Alfredo, se você tivesse filhos, qual seria o processo para fazer o reconhecimento deles? E esposa, tem direito? Então, Laurindo, a questão é a seguinte: hoje, se eu tiver um filho, eu simplesmente comunico o consulado de Curitiba, que é onde está inscrito o meu AIRE. Então, eu entro em contato com o consulado via correio, você deve preencher o formulário que tem no site do consulado para você preencher, com a atualização do estado civil. Vou deixar o link do card também para mostrar como que é a orientação. E envia a certidão do filho, a certidão em inteiro teor, traduzida e apostilada. E assim eu comunico o consulado do nascimento do meu filho. E a esposa? Então, se eu me casar, hoje eu sou solteiro, se eu me casar, a minha esposa vai ter que fazer o processo de naturalização para o italiano. Como eu informei anteriormente, também o vídeo já está aqui no card, explicando como funciona a naturalização por casamento. E só depois de concluído esse processo de naturalização da esposa é que ela pode solicitar o passaporte italiano. Próxima pergunta, do Gabriel Rodrigues. Alfredo, tenho uma dúvida que está me deixando com uma pulga atrás da orelha. A certidão de casamento do meu antenato pode ser obtida na mesma igreja de batismo? Visitando alguns sites de comunes, percebi que eles pedem a certidão de casamento. No entanto, só sei a data em que ocorreu. Aí ele continua aqui com a pergunta, mas não vem ao caso. Então, ele quer saber se a certidão de casamento pode ser obtida na igreja onde ocorreu o batismo. Então, Gabriel, o que acontece é o seguinte: cada evento é registrado em um local, onde ele ocorreu. Então, o batismo aconteceu na igreja e o casamento, geralmente,
quando a gente está tratando aí dos processos das pessoas que emigraram no século passado e século retrasado, geralmente o casamento ocorreu já no comune, pois já era um registro civil que acontecia na época. Tá? Então, nesse caso, se essa for a situação, você consegue somente o casamento no comune e o batismo na igreja. Agora, se foi muito anterior esse casamento, vamos dizer, a pessoa nasceu lá por 1820 e se casou em 1840, no norte da Itália, ainda eram registros religiosos. Então pode ser que esse registro seja na mesma igreja. Tá? É pouco provável. Geralmente o antenato se casava no comune, na cidade da esposa. Tá? Era muito comum isso acontecer. Então dificilmente você vai ter um batismo do antenato, sendo um homem, e o casamento na mesma igreja. Dificilmente, mas pode acontecer. Próxima pergunta, da Vitória Marques. Meu pai foi reconhecido como cidadão italiano na época que ele fez a cidadania e me incluiu, eu era menor. Agora irei completar 18 anos. A advogada disse que preciso atualizar o meu IRE. Quanto tempo esse processo pode demorar? No caso, seria apenas para declarar minha maioridade? Preciso tirar meu passaporte e estou desesperada. Então, o que acontece, Vitória? Quando o pai já fez o processo e incluiu o filho menor de idade, o filho é inscrito no IRE junto com o pai. E isso fica registrado no consulado. Quando o filho completa 18 anos, o próprio consulado já vai realizar a sua inscrição no IRE automaticamente. Tá legal? Então, o que você precisa fazer depois de completar 18 anos é o seu cadastro no FastIT, né? Ou melhor, FastIT é o nome da plataforma. Você vai fazer o seu cadastro e vai verificar a sua inclusão no IRE, que já deve estar realizada automaticamente pelo consulado. Caso isso não aconteça, entre em contato com esse consulado por e-mail para verificar a situação, pois ela já deve ter sido feita. Vou deixar também um vídeo aqui falando sobre esse portal do FastIT, que é o portal que atende estrangeiros, né, italianos residentes no estrangeiro, residentes no exterior da Itália, no caso, né? E aí, uma vez que você verifique a sua inscrição no IRE, você já pode solicitar o passaporte, não precisa esperar nenhum dia. Próxima pergunta, da Fernanda. Bom dia. Requeri minha cidadania há aproximadamente 26 anos em Minas Gerais. Me mudei para Natal e me casei. Desejo renovar o meu passaporte. As atualizações de endereço devem ser feitas pelo IRE e Consulado de Recife? No caso, o Consulado de Recife é o que atende Natal, que fica no Rio Grande do Norte. A solicitação para inscrição em Recife também é online? E em seguida, dou prosseguimento na atualização do endereço, estado civil e solicitar a renovação do passaporte? Então vamos lá, Fernanda, vamos começar aqui pela primeira questão. Se você reconheceu a tua cidadania em Minas Gerais, o teu IRE está inscrito no consulado de BH em Minas Gerais. Tá? Então, em relação a essa atualização, você vai primeiro solicitar a troca de consulado. Então você vai ter que fazer uma nova inscrição no IRE, atualizando a troca de endereço e automaticamente a troca de consulado. Esse procedimento é feito pelo FastIT também, né? Você faz ele online e vai aguardar o prazo máximo aí de 6 meses. Geralmente uma atualização de IRE leva na média de 2 a 3 meses atualmente. Isso depende do consulado e depende também do comune fazer essa transição. Uma vez que a transição foi feita, agora você vai fazer a tua atualização do estado civil para o casamento direto com o consulado de Recife. Tá? Então, você vai comunicar ao consulado de Recife o seu casamento, vai enviar as certidões, né, a certidão de casamento em inteiro teor, traduzida e apostilada para este consulado. Esse procedimento também tem o prazo de 6 meses, 180 dias. E aí, depois que for concluída essa atualização, aí sim você vai solicitar o seu passaporte novo, né? Você colocou aqui, renovação de passaporte. A verdade é que passaporte não se renova, você solicita um novo e o antigo é descartado. Próxima pergunta, da Cris Matos. Onde achar os e-mails dos cartórios na Itália? Então, Cris, na Itália não existe cartório. Tá? Os registros de nascimento, casamento e óbito, os registros civis, ficam depositados no comune. Não existe cartório na Itália. Então, onde achar o e-mail dos comunes? Tem um vídeo aqui explicando como funciona exatamente esse procedimento. Próxima pergunta, da Ellen Casanova. Olá, tenho uma dúvida.
A taxa consular de 300 euros precisa ser paga novamente se eu precisar ir uma segunda vez ao consulado, por conta de algum erro em documentação, por exemplo? Não, Ellen, essa taxa você paga somente uma vez quando você faz o seu agendamento, né, quando você vai entregar, na verdade, a documentação, não quando você faz o agendamento. O consulado vai analisar a documentação e, se precisar algum documento adicional, vai ser solicitado para você enviar para eles por e-mail ou por carta, tá legal? Não precisa pagar a taxa novamente. E a última pergunta da Beatriz, uma dúvida. Em 2006 estive na Itália, lá eu fiz o meu códice fiscal. Como faço para obter a carteirinha física? Então, Beatriz, a carteirinha física do códice fiscal, ela só é emitida na Itália, tá legal? Então, se você quiser essa carteirinha, você tem que ir para a Itália, na Agenzia delle Entrate, onde você fez o seu códice fiscal, e solicitar a emissão desse documento físico. Beleza, galera? Por hoje, essas eram as dúvidas. Se você tiver mais dúvidas que quiser que eu traga respostas em vídeo, deixa aqui nos comentários. Valeu e até a próxima!